Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus. O que o meu pastor faz por mim. É o título dessa singela mensagem. É claro que não estamos falando aqui do pastor humano, da figura humana do pastor. Estamos falando aqui do pastor por excelência, aquele que cuida, que protege, aquele que ampara, aquele que fortalece, aquele que nos mostra o caminho, aquele que está sendo autoridade sobre nós, tem domínio sobre nós. O salmista Davi tinha uma profunda intimidade com Deus. Embora ele tenha cometido muitos pecados, muitos erros, ele tinha uma capacidade tremenda de se arrepender de uma forma muito verdadeira, muito intensa. E isso o aproximou bastante de Deus. A Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, e esse homem segundo o coração de Deus tinha a noção exata de quem era o pastor da sua vida, aquele que conduzia a sua vida, aquele que dirigia os seus pensamentos, o seu comportamento, e ele percebia que justamente nos momentos em que ele desviava o olhar desse pastor, que não ouvia a voz desse pastor, é que ele cometia as grandes bobagens em sua vida, cometia os grandes pecados em sua vida. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente, a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Esse salmo retrata uma experiência de vida de um homem de fé. Retrata a experiência de alguém que havia passado por turbulências tremendas em sua vida, havia conseguido grandes, tremendas vitórias, e era um homem que tinha experimentado a essência de ser ovelha dependente, completamente dependente de um pastor. E ele traz a cada um de nós uma visão muito clara do pastoreio de Deus sobre a sua vida. Em primeiro lugar, o Senhor é o meu pastor. Ele está falando de relacionamento. Ele se vê como ovelha frágil, indefesa, ovelha que poderia ser presa fácil de qualquer inimigo, mas ele, sabendo que o pastor estava cuidando, protegendo, dirigindo a sua vida, ele se sentia seguro. Relacionamento com Deus é um princípio básico de pastoreio que ele quer estabelecer com cada um de nós. Ele é o pastor, mas nós precisamos nos ver como ovelhas diante desse maravilhoso pastor que é o nosso Deus. Nada me faltará. Isso é suprimento. Deus é Deus de provisão. Deus não deixa nada faltar. Deus cuida. Deus alimenta a despensa do nosso coração. Deus enche a despensa da nossa casa. Deus nos faz estar saciados na sua presença. Esse é o pastor de Davi e ele é o pastor de cada um que se coloca sob a sua autoridade. A Bíblia fala que a ovelha ouve o pastor e obedece a sua voz. Davi aprendeu a fazer isso. E eu creio que todos nós precisamos aprender a entender que Deus é um Deus de suprimento. Ele quer suprir todas as nossas necessidades, quer sejam físicas, quer sejam psicológicas, emocionais e espirituais. Deus é Deus de suprimento. Você pode dizer, creio num Deus que não me deixa nada faltar? Eu espero que sim, porque essa é a maior bênção que o ser humano pode experimentar. Crer que Deus continua sendo Deus de suprimento, Deus de provisão na vida daquele que crê. Me faz repousar em verdes pastos. Isso é descanso. A Bíblia nos fala da necessidade de nos colocarmos na presença de Deus de uma forma tranquila. Lancemos sobre Ele as nossas ansiedades, porque Ele
tem cuidado de nós, Ele nos dá lugar de descanso. Ele me faz repousar, Ele me faz descansar. A ovelha precisa de pastos verdes para descansar, para se alimentar, e é o pastor que proporciona isso. Me leva para junto de riachos tranquilos. Isso é cuidado. A ovelha precisa de água, água limpa, pura, cristalina, algo que a sustente. E Deus é assim. Ele hoje ainda continua providenciando riachos, águas tranquilas, para que nós possamos matar a nossa sede. O Senhor Jesus colocou certamente que Ele é a água da vida, e Ele disse: quem de mim beber, jamais terá sede. Essa é a proposta do pastor, levar a ovelha a um lugar em que ele tenha água em abundância para beber, para saciar a sua sede, para realizar a sua vida. Renova minhas forças. Isso é cura. Estamos vivendo um momento de pandemia. É uma doença que se arrasta, é uma doença que tem ceifado vidas, é uma doença que vai deixar muitas consequências, mas a cura para qualquer tipo de doença, quer seja ela emocional, espiritual ou física, vem do pastor. Renova minhas forças. Eu não sei como você está se sentindo nesse momento de pandemia, um momento de solidão, reclusão, mas eu quero te dizer que o pastor de nossas almas, o Senhor Deus, quer trazer a cada um de nós a cura. Mesmo sozinho em sua casa, você pode se sentir completamente feliz e realizado. Mesmo dentro das quatro paredes do seu lar, você pode encontrar em Deus a completeza para a sua vida. Me guia pelos caminhos da justiça. Isso é direção. Deus é Deus de direção. Ai de nós se não fosse a direção de Deus. A Bíblia diz que o homem pode até fazer planos, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. E a bênção tremenda de ter os passos dirigidos por Deus nos levam a uma condição de tranquilidade, porque Ele nos dirige a locais de vida. Ele nos leva a caminhos de justiça, caminhos que satisfazem os preceitos de Deus, as ordenanças que Ele determinou para que cada um de nós cumprisse. Precisamos ser justos. A Bíblia fala que o Senhor Jesus é aquele que nos justifica. Isso significa que nós somos culpados, sim. Somos pecadores. A Bíblia nos diz, na carta de Paulo aos Romanos, que o salário do pecado é a morte, e todos nós pecamos. Mas diz também que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas nem tudo são flores, não é mesmo? Eu falei que estamos passando um momento de doença. Há uma parte do texto que diz: mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte. Isso é provação. A provação vem não para tirar a fé. Pelo contrário, a provação vem para testar a fé, para exercitar a fé, para fazer com que a fé cresça, para fazer com que a fé se desenvolva. A Bíblia diz que nós precisamos viver de fé em fé. Significa que a cada situação precisamos exercitar a fé num Deus que tudo pode. Não terei medo. Isso é fidelidade. É passar por toda e qualquer situação sem medo. A morte pode vir, a doença pode vir, o desemprego pode vir, a dor pode vir, mas o medo não pode se instalar no coração. Esse é o principal princípio da fé. A fé precisa ser inabalável. Pois tu estás ao meu lado. O salmista Davi atestou isso com muita verdade. Ele sabia que Deus estava ao seu lado em todos os momentos. Momentos em que Deus, usando da instrumentalidade do seu servo, mostrou de uma forma muito poderosa quem ele era. Demonstrou de uma forma intensa e constante o seu poder em cuidar de suas ovelhas. Davi foi um instrumento nas mãos de Deus para mostrar a milhões de pessoas que vale a pena continuar acreditando que temos um bom pastor, que cuida de nós, que nos ampara e que é fiel. Deus é fiel. Até porque um dos grandes atributos de Deus é a sua imutabilidade. Deus não muda jamais. Ele é fiel.
Não importa o que façamos ou deixemos de fazer. Deus é fiel em suas promessas. Deus é fiel na sua presença. Ele está conosco sempre. Ele não nos desampara. Ele é sempre, em todo o tempo, um bom pastor. Tua vara e o teu cajado me protegem. Isto é esperança. Quantos corações desesperados acham que a vida já não tem sentido, acham que a pandemia vai tirar o vício da vida, mas eu quero informar a cada um que pensa assim. Davi havia atravessado momentos de profunda dor, perseguição, traição, mas ele entendeu o princípio da esperança. Tua vara e teu cajado me protegem. O que Davi quis dizer com isso? Às vezes Deus permite que aconteçam algumas coisas na vida em que até pensamos que estamos sendo castigados, mas não é castigo. Faz parte do aprendizado passarmos por situações que nos fazem perceber que a esperança está em Deus. Unges a minha cabeça com óleo. Isto é consagração. O óleo, nos tempos antigos, era usado como uma espécie de unguento médico, uma estratégia medicinal, mas era usado também como um instrumento de consagração. Era uma simbologia. Quando o óleo era espargido sobre alguém, havia unção. E ele estava dizendo que ele se sentia ungido, protegido, guardado, guiado, iluminado por um Deus que em todos os momentos estava derramando sobre a vida dele o óleo da consagração. E então ele se sentia tão feliz, tão grato por tantas bênçãos e pela certeza de tanta esperança, que ele colocava a sua vida na presença de Deus e consagrava o seu coração a Deus. Meu cálice transborda. Isso é abundância. Jesus Cristo nos coloca na palavra de Deus que ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Vida em que sobra alegria, mesmo com sofrimentos. Vida em que sobra esperança, mesmo quando somos tentados a ficar sem esperança em nossa vida. Nós precisamos crer. Deus é Deus de abundância. Davi sabia disso. O meu cálice transborda. O meu coração está feliz. O meu espírito se regozija na presença do meu Deus. A despeito do que eu tenha passado, Deus está completando o meu ser e renovando as minhas forças, renovando o meu coração. Certamente, a bondade e o amor do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Isso é bênção. Que bênção maravilhosa é ter a certeza de que a bondade e o amor estão nos seguindo por todos os dias em que vivemos. Deus é bondade, Deus é amor. Ele nos conforta, Ele nos ampara, Ele nos protege, Ele nos ama de uma forma intensa. Deus é exageradamente amoroso. Deus é exageradamente bondoso sobre cada um de nós. Mas, devido à nossa natureza humana tão instável, às vezes duvidamos da bondade e do amor de Deus. Que pena! E viverei na casa do Senhor, isso é promessa. Está dizendo que nós vamos estar com Ele na sua casa celestial. Está dizendo que aquele que crê vai ter a vida eterna. No Evangelho de João, no capítulo 3, verso 16, nós podemos ler: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é garantida àquele que entende, que aceita, que abraça o amor de Deus derramado sobre sua vida. Deus é amor. A Bíblia fala que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Isto é promessa. Viveremos com Ele na glória, em Cristo Jesus. Viveremos com Ele na glória, porque isto é promessa. Viverei na casa do Senhor. E o Salmo termina atestando que isso não é por um tempo apenas. Ele fala, para sempre. Habitarei na casa do Senhor para sempre. A Bíblia diz que de eternidade a eternidade Deus é Deus. E a Bíblia fala que teremos a vida eterna com Ele.
o pastor faz isso. O pastor quer se relacionar conosco. O pastor não deixa que nada nos falte. O pastor nos faz descansar, o pastor cuida de nós, o pastor cura, o pastor dá direção, o pastor tem um propósito para cada coisa que acontece em nossa vida. O pastor permite que passemos por provações, mas visando o crescimento espiritual. O pastor nos mostra a necessidade de termos fé. O pastor é fiel. O pastor nos dá esperança. O pastor nos faz ter uma visão de consagração. O pastor nos dá uma certeza de abundância em nossa vida. O pastor nos abençoa com a certeza de que estaremos com Ele na glória. E o pastor nos mostra que a eternidade é algo real para aquele que crê. Que Ele é o bom pastor e que uma ovelha obediente segue a sua voz e é abençoado nessa vida e na vida por vir. Que Deus nos ajude a entendermos que somos ovelhas dependentes do pastor e que o bom pastor continua cuidando, continua nos tratando não apenas como ovelhas, mas como filhos amados. Que Deus nos ajude a entendermos isso e a vivermos bem.